Abraão não começou como patriarca, nem como herói. Começou como filho de Terá, em meio a uma terra de ídolos e promessas humanas. Não havia altar, só comércio. Não havia nação, só caminhos. Sua jornada não começou com certeza, mas com uma voz. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa ordem soou como loucura para muitos, mas foi nessa loucura que Abraão encontrou propósito. O que se segue é mais do que uma mudança geográfica, é uma ruptura com o passado. A primeira grande separação não foi entre ele e Ló, mas entre ele e o mundo que conhecia. Ao sair de Ur, ele leva consigo Sarai, seu pai Terá, seu sobrinho Ló, e todos os servos, gados e bens. Deus não disse a ele quem deveria levar. Abraão decidiu, e essa decisão carregaria efeitos profundos. Levar Ló não foi só um gesto de carinho, mas uma semente de futuros dilemas. A caminhada é longa, eles param em Harã. Ficam ali por anos, Terá morre. Só então Abraão continua. Os desertos testam sua fé. As noites sem rumo o desafiam. O homem que caminhava por obediência não tinha mapa, só promessa. E o que era a promessa? Que ele teria um filho, que se tornaria uma grande nação, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Mas, naquele momento, ele não tinha filhos. Era velho, Sarai era estéril, e eles moravam em tendas, não em palácios. Abraão começa sua vida de fé num ambiente sem estrutura. Ele monta um altar, anda, monta outro. Não há estabilidade, só direção. Cada altar erguido é uma forma de dizer: eu ainda acredito. Cada passo, uma afirmação silenciosa. Mesmo sem ver, eu sigo. É nesse contexto que conhecemos Ló. Jovem, observador, aprendiz. Ele viu Abraão responder à voz divina. Caminhou ao lado do tio nas tempestades do deserto e nas conquistas em Canaã. Testemunhou altares sendo construídos com lágrimas. Mas Ló era diferente. Sua fé era emprestada. Ele seguia Abraão, mas não ouvia diretamente a Deus. Ele era fruto de um ambiente abençoado, mas ainda não havia sido provado. E o que ainda não foi provado não tem raízes. Enquanto Abraão erguia tendas e altares, Ló prosperava junto. Os bens de ambos aumentavam. Ovelhas, bois, servos. A bênção se tornava visível. Mas também o peso da convivência. Uma tensão se formava, ainda não explícita. A fartura estava gerando atrito, e tudo isso se dava na terra prometida. Este primeiro capítulo não trata ainda de Sodoma, mas prepara o terreno. Mostra que as grandes tragédias não começam com um grito, mas com decisões pequenas, escolhas diárias. Quando Abraão levou Ló consigo, não imaginava que um dia teria que interceder por sua vida diante do próprio Deus. A promessa e a tenda andam juntas. Uma é celestial, a outra é transitória. Abraão vivia entre as duas, no meio do deserto, sustentado apenas pela confiança em uma voz. A prosperidade, quando não compreendida como missão, se torna peso. E foi assim com Abraão e Ló. Não houve guerra, apenas o som crescente de disputas abafadas entre os servos. As tensões começaram nos poços, água escassa, animais demais e pastores impacientes. Em seguida, nos pastos, cada qual querendo o melhor para o seu rebanho. Não era ódio, mas pressão acumulada. A terra, que antes parecia suficiente agora, era estreita demais para duas famílias abençoadas demais. É curioso como os conflitos mais duradouros raramente começam com inimigos declarados. O atrito entre Abraão e Ló foi sutil, quase imperceptível. Nenhum confronto direto, nenhuma briga explícita entre tio e sobrinho. Mas havia olhares, havia o silêncio tenso entre os pastores, havia o incômodo de dividir o mesmo chão com sonhos distintos. Abraão, sensível ao clima crescente, percebe o que muitos líderes ignorariam, que o sucesso pode separar. O crescimento que não é compartilhado em propósito se torna ameaça.
E então ele toma uma decisão nobre: prevenir o conflito com generosidade. Ele chama Ló e propõe: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Não está diante de ti toda a terra. Se fores à esquerda, irei para a direita. Se fores à direita, irei para a esquerda. Esse momento é um divisor de águas, não só geográfico, mas espiritual. Abraão, que tinha o direito da primazia, abre mão dele. Ele não quer vencer uma disputa de território, quer preservar a paz. E essa decisão revela mais sobre sua maturidade espiritual do que qualquer milagre. Ló, por outro lado, vê uma oportunidade. O texto diz que ele levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ele escolheu com os olhos, e isso muda tudo. O conflito silencioso não termina ali, ele apenas muda de forma. A separação física representa uma separação de caminhos. Abraão escolhe andar por fé, Ló escolhe andar por vista, e esse contraste ecoará por toda a narrativa. Quantas vezes permitimos que pequenas tensões cresçam em muros? Quantas vezes a bênção vira peso porque não há visão compartilhada? Quantas vezes a escolha feita com os olhos nos leva direto para os portões de Sodoma? Abraão ficou com as montanhas, Ló com as planícies, mas só um deles havia escolhido com o coração voltado para o céu. Quando Abraão propôs a separação pacífica, o que estava em jogo não era apenas espaço, mas direção espiritual. O gesto de dizer escolha primeiro não foi fraqueza, foi domínio próprio. Num mundo onde o mais velho, o patriarca, o líder sempre decidia antes, Abraão inverte a lógica do poder. Ele não está preocupado com território, mas com destino. Ele sabe: onde estiver a presença de Deus, ali será a terra prometida. Ló, por outro lado, vê uma chance. A narrativa bíblica não nos dá nenhuma hesitação de sua parte. Não há consulta a Deus, não há oração. Apenas olhos que percorrem o vale e veem algo como o jardim do Senhor, como o Egito. Essa comparação é reveladora. Ló olha e vê Sodoma como um novo Éden e como o Egito, símbolo de riqueza e escravidão ao mesmo tempo. A planície do Jordão era, de fato, fértil, regada, rica e também vizinha de Sodoma. A Bíblia faz questão de narrar: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É como se o autor sagrado dissesse: Ló viu o verde, mas ignorou o grito da terra. A decisão de Ló foi lógica, financeiramente vantajosa, imediatamente confortável, mas espiritualmente míope. Ele não se instalou em Sodoma, ainda, mas armou suas tendas até lá, e assim, pouco a pouco, se aproximou daquilo que um dia o consumiria. A grande virada está aqui. O gesto de Abraão não foi apenas de gentileza, foi um gesto profético. Ao abrir mão da melhor terra, ele selava que sua confiança não estava em geografia, mas em aliança. Já Ló, ao agarrar-se ao que via, perdia algo que não enxergava: discernimento. Esse episódio ecoa por toda a Bíblia. Repetidamente vemos escolhas baseadas no que os olhos veem, que levam à queda. Eva viu que o fruto era agradável aos olhos. Davi viu Batseba da sacada. Judas viu o valor de 30 moedas. O olho, sem direção espiritual, se torna ídolo. E talvez por isso Deus tenha feito tantas vezes sua vontade operar no invisível. Jesus nasceu num estábulo. O espírito age como o vento. A fé é certeza do que não se vê. Ló escolheu. Abraão permaneceu. E Deus, imediatamente após essa separação, fala com Abraão. Ele diz: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Repare no contraste. Ló levantou os olhos por si mesmo. Agora Deus manda Abraão levantar os olhos com uma promessa. A verdadeira visão não vem do olhar apressado, mas da escuta obediente.
A terra que Abraão contemplaria naquele momento seria sua herança eterna. E Deus não prometeu a ele apenas terra, mas descendência como o pó da terra, incontável. Era como se dissesse: você perdeu agora para ganhar para sempre. Ló desaparece da narrativa por um tempo. A Bíblia volta-se totalmente a Abraão, sua jornada, sua fé, sua aliança. Deus o chama para andar pela terra, para tomar posse com os pés daquilo que ainda não podia habitar com as mãos. O gesto de Abraão, de deixar o outro escolher primeiro, é, na verdade, o momento em que ele escolhe ser o que Deus o chamou para ser. Pai de uma multidão, amigo do Altíssimo, homem da promessa. E a história nos mostra que a verdadeira autoridade espiritual não está em tomar o primeiro lugar, mas em abrir mão dele sem perder a direção. A primeira impressão de Sodoma era encantadora. A cidade se aninhava numa planície fértil, regada por rios e emoldurada por colinas suaves. Os mercados fervilhavam com especiarias, tecidos finos e ouro. As casas eram bem construídas, as ruas largas, a arquitetura sofisticada. Para quem chegava de fora, como Ló, era impossível não se impressionar. Mas, por trás das fachadas, havia outra história sendo contada. Um jardim, quando não é cultivado com justiça, vira matagal de arrogância. E Sodoma era essa selva de ego inflado, um paraíso sem temor, uma cidade que havia se tornado vítima de sua própria prosperidade. Ezequiel 16:49 revela a raiz do problema. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e próspera ociosidade, mas não estendeu a mão ao pobre e ao necessitado. Não era apenas pecado sexual, embora isso fosse visível. Era a cultura do egoísmo institucionalizado. A abundância levou à indiferença. A segurança produziu crueldade. O luxo trouxe consigo um desprezo ativo por qualquer forma de compaixão. A justiça era negociável. O estrangeiro era zombado. O fraco, explorado. A violência era entretenimento. A sexualidade havia perdido sua sacralidade. O riso da cidade era alto, mas era o riso de quem já não teme a consequência. Sodoma não apenas fazia o mal, ela celebrava o mal como virtude. E no meio disso, Ló se instalou. A Bíblia não detalha o processo. Só sabemos que ele armou suas tendas até Sodoma e pouco depois já morava na cidade. O que começou como uma escolha geográfica virou um pacto social. Ló se tornou parte do sistema. Ele ocupava posição no portão da cidade, onde se reuniam os juízes e líderes. Tinha influência, status, possivelmente até amigos ali. Mas o texto bíblico também é claro. A alma de Ló se afligia. Em 2 Pedro 2, versículos 7 a 8, lemos que o justo Ló se entristecia com a conduta libertina dos sodomitas. Sua consciência não estava morta, mas sua reação era ineficaz. Ele não confrontava, não chamava pecado de pecado, não deixava a cidade. Em vez disso, adaptou-se, acostumou-se, talvez justificasse em seu coração: estou cuidando da minha família. Aqui tenho segurança, provisão. Não sou como eles. Mas, ao calar-se, Ló tornou-se cúmplice passivo de uma cultura em colapso espiritual. Esse é o drama silencioso dos que caminham com Deus, mas vivem em Sodoma. Se sentem deslocados, mas não se movem. Sofrem internamente, mas permanecem acomodados externamente. Sua luz é fraca demais para incomodar. Sua fé é contida demais para transformar. Sodoma, por fora, florescia. Por dentro, apodrecia. E Ló, mesmo aflito, estava entrelaçado naquele sistema. O subtópico termina com uma provocação. Quantos hoje vivem em Sodomas modernas? Ambientes cheios de conforto, estética, oportunidades, mas vazios de reverência, justiça e verdade. Quantos, como Ló, estão aflitos por dentro, mas imóveis por fora?
Quantos silenciam diante do mal com medo de perder o pouco que têm? A cidade ria, mas o céu já havia decidido. Esse riso tinha data para acabar. Enquanto Ló se perdia em Sodoma, Abraão subia ao alto de uma colina, não para se isolar, mas para ouvir. O contraste entre os dois personagens começa a se desenhar com mais clareza neste ponto da narrativa. Um está cercado por excessos e silêncio cúmplice, o outro por areia, vento e uma escuta ativa. A cena é intensa. O Senhor, acompanhado de 2 anjos, visita Abraão. Eles comem juntos. O Eterno se senta à mesa com o mortal. Abraão corre, prepara pão, mata um bezerro, oferece leite. Ele serve e sua casa vira altar. Essa hospitalidade, em contraste gritante com a que veremos em Sodoma, é o retrato de um homem que honra a presença de Deus sem saber ainda a gravidade do que está por vir. Terminada a refeição, os visitantes se levantam, olham para a direção de Sodoma. E então, Deus fala consigo mesmo, mas em voz audível. Ocultaria eu de Abraão o que estou para fazer? Essa pergunta é o prelúdio de uma revelação. Abraão não era apenas um servo, era amigo, e Deus o trata como tal. O juízo virá, a cidade será destruída. Mas antes disso, Deus escolhe compartilhar seu plano com Abraão. A confiança entre Criador e criatura chega ao ápice. É então que começa um dos diálogos mais ousados da história bíblica. Abraão se aproxima e diz: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás? E Deus responde: Se eu encontrar 50 justos, pouparei a cidade inteira. Abraão continua. Desce o número: 45, 40, 30, 20, até chegar a 10. E se houver 10? Também não a destruirei por amor a esses 10. O texto não diz que Abraão parou. Diz apenas que o Senhor se foi, como se Deus encerrasse a conversa com o peso de um silêncio cheio de justiça. A oração de Abraão não é genérica, não é ritual. É um clamor carregado de emoção. Ele está pedindo por seu sobrinho, sim, mas também pela cidade, pela esperança de que haja algo ainda resgatável naquele lugar. O que acontece nesse momento é mais do que um pedido. É a revelação do coração de Deus. Ele é justo, mas antes de julgar, escuta. Antes de destruir, busca por justos. Antes de fechar uma sentença, permite uma intercessão. Abraão não tenta anular a justiça de Deus, mas apela à sua misericórdia. É a tensão entre santidade e compaixão. E é aqui que compreendemos o verdadeiro papel de um intercessor. Alguém que entra na brecha entre o merecido e o possível. Esse subtópico se encerra com um paralelo direto à nossa realidade. Quantas cidades, famílias, empresas e igrejas estão à beira de Sodoma? Quantas vezes Deus procura alguém que se coloque na brecha, que ouse dizer: e se houver 10? E se houver 1? Abraão não salvou Sodoma, mas sua oração salvou Ló. E isso muda tudo. Abraão não pede bênção, pede a honra de servir, e faz isso com pressa. Manda buscar água, oferece sombra, corre para escolher um bezerro. Diz a Sara que amasse pães com a melhor farinha. Tudo é feito com zelo, urgência e reverência. Ele não prepara uma refeição, prepara um altar com comida. O cenário é doméstico, mas carregado de glória. Não há trovões, nem fogo, nem vozes do céu. Há pão, leite, carne e silêncio reverente. Os visitantes comem. E Abraão permanece em pé, debaixo da árvore, como um servo diante do rei. No meio da refeição, uma pergunta rompe a normalidade. Onde está Sara, tua mulher? Abraão responde: Está na tenda. E então vem a promessa: Voltarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Lá dentro da tenda, Sara ouve e ri. Não um riso de escárnio, mas de incredulidade. Ela era velha, seu ventre um campo seco há décadas.
Como conceber esperança? O Senhor responde à risada não com repreensão, mas com revelação. Por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Esse é o ponto de virada. Não apenas para Sara, mas para toda a linhagem que viria. Isaac, o riso transformado em promessa, seria o fruto de um almoço entre céu e terra. Abraão não sabia, mas naquele dia, ao servir pão e leite, estava abrindo as portas para a descendência que traria o Messias. E então, terminada a refeição, os homens se levantam. Olham para Sodoma. Abraão os acompanha, não por curiosidade, mas por zelo. Ele caminha com Deus. E essa caminhada o conduz a ouvir o que mudaria o destino de cidades e famílias. Este almoço comum, com ingredientes simples e gestos ancestrais, se torna o palco de duas revelações, uma de vida, a de Sara, e outra de juízo, a de Sodoma. Em uma mesa, Deus anuncia que nascerá um filho, e ao mesmo tempo que cairá fogo. Esse subtópico encerra o capítulo com um contraste. Onde há fé, há visitação. Onde há corrupção, haverá justiça. E Abraão, que preparou comida para o céu, agora caminha ao lado do eterno rumo ao vale da decisão. O entardecer pintava o céu com tons alaranjados sobre Sodoma, e as sombras cresciam entre as paredes de pedra das casas e dos portões. Ló estava ali, sentado à entrada da cidade. A posição era simbólica. Os anciãos e líderes se reuniam ali para julgar, receber estrangeiros e tratar dos assuntos públicos. Ele não era mais apenas um forasteiro. Era parte da elite local. Mas havia algo em seus olhos, um olhar cansado, dividido. O brilho de quem um dia andou com Abraão, mas agora respirava os ares viciados de uma cidade em espiral descendente. O corpo de Ló estava em Sodoma, mas seu espírito ainda lutava para manter algum resquício de temor. Era o dilema do justo em ambiente injusto. Foi então que ele os viu, dois homens caminhando na direção da cidade. Não havia alarde, eles pareciam comuns. Mas algo neles, talvez a firmeza do passo, a dignidade no rosto, a ausência de pressa, fazia com que não passassem despercebidos a olhos atentos. Ló se levantou imediatamente, correu até eles, prostrou-se com o rosto em terra. Aquele gesto raramente visto em Sodoma brotava de memórias antigas. Algo nele reconhecia que aqueles homens não eram meros viajantes, como se a poeira do deserto carregasse a presença de outro reino. Meus senhores, peço-vos, vinde à casa do vosso servo, passai ali a noite, lavai os pés, e pela manhã levantareis cedo e seguireis vosso caminho. Os homens recusaram, disseram que passariam a noite na praça. A resposta gelou Ló por dentro. Ele conhecia Sodoma. Conhecia a praça, conhecia a noite, e sabia que ninguém que dormisse ao relento naquela cidade acordava inteiro. Talvez nem acordasse. Ele insistiu, com urgência, quase desespero. Por favor, vinde à minha casa. Sua súplica não era apenas hospitalidade, era salvamento. Ele sabia o que o cair da noite despertava nas vielas daquela cidade. E os anjos, percebendo sua insistência sincera, aceitaram, entraram com ele. Ali, na penumbra da cidade, algo sagrado estava prestes a confrontar o profano. Mas Ló ainda acreditava que podia esconder o céu dentro de 4 paredes. Ainda achava que podia proteger o sagrado com fechaduras humanas. Ele preparou uma refeição, pão sem fermento, o símbolo da pressa e da pureza. Sentaram-se à mesa, comeram, mas lá fora, Sodoma despertava. Os primeiros passos começaram a ecoar. Murmúrios, olhares curiosos, vozes. Algo estranho havia entrado na cidade e ela o sentia. O texto pausa aqui. Um homem bom, mas comprometido. 2 mensageiros divinos, ocultos. Uma cidade à beira do juízo. E o portão onde Ló estava, como símbolo do limiar. Entre misericórdia e destruição, entre passado e destino.
Aquele olhar de Ló ao receber os visitantes seria o último lampejo de lucidez antes do colapso, e tudo começaria naquela noite. A noite caiu sobre Sodoma, mas não trouxe descanso. As estrelas que brilhavam sobre o deserto pareciam recuar diante da escuridão moral que subia da cidade. Dentro da casa de Ló, os dois visitantes celestiais repousavam após a refeição. Mas o descanso seria breve. Um rumor crescia nas ruas. Começou com sussurros entre vizinhos. Depois, passos apressados, até que se tornaram vozes altas, gritos, empurrões. Homens de todas as idades, dos jovens ainda com barba rala aos anciãos curvados pela idade, vieram de cada canto de Sodoma. A multidão era total. Nenhuma geração ficou de fora. Eles cercaram a casa de Ló como animais em volta de uma presa. As pedras da calçada vibravam com os passos pesados e o ar se encheu de excitação perversa. Era como se a cidade inteira tivesse sido possuída por um só espírito, o da depravação coletiva. Então veio o grito: Ló, onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traz-os para fora para que os conheçamos. A palavra conhecer no hebraico aqui carrega um peso brutal. Não era saudação, era estupro coletivo. A cidade queria dominar os visitantes, humilhá-los, reduzi-los, violentá-los. O texto bíblico não embeleza esse momento. Ele expõe. O mal não é sutil, é escancarado, público, institucional. Ninguém protestou. Nenhum pai reteve seus filhos. Nenhum líder se levantou. Era como se Sodoma tivesse perdido completamente sua consciência. Ló sai, tremendo, fecha a porta atrás de si, tenta apaziguar a turba. Suas palavras são de súplica. Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal tão grande. Mas então ele faz o impensável. Em desespero, em confusão, talvez tomado por um senso distorcido de proteção à hospitalidade, ele oferece suas filhas. 2 jovens, virgens. Façam com elas o que quiserem, mas não toquem nesses homens. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Não há defesa para esse gesto. É o ponto em que vemos o quanto Ló já havia se corrompido. Ele tentou proteger o sagrado com uma oferta profana. Tentou negociar com o pecado. E nesse momento percebemos. Ló estava tão perdido quanto a cidade que tentava agradar. Mas a multidão não aceitou. Ao contrário, agora se voltou contra Ló. Quem és tu para nos julgar? Veio morar aqui como estrangeiro e já quer ser juiz? Pois agora faremos contigo pior do que com eles. Eles avançaram, empurraram. A multidão pulsava em fúria. A casa parecia prestes a ser invadida. Era o ápice da decadência, o instante antes do colapso. E então o céu interveio. Os anjos abriram a porta, estenderam as mãos, puxaram Ló de volta para dentro e a fecharam. E com um toque, apenas um toque, feriram todos os homens à porta com cegueira. Não uma cegueira gradual, mas total, súbita, caótica. Eles tateavam no escuro, tropeçavam uns nos outros, gritavam, caíam. A multidão que segundos antes exalava certeza e brutalidade, agora era uma massa desorientada de homens sem direção. O julgamento começara, ainda que pequeno, uma amostra do que viria, um aviso. O texto encerra esse subtópico com um contraste violento. De um lado, homens que gritavam por violência. Do outro, o silêncio dos anjos que agiram com precisão. Uma cidade que havia perdido o senso e os olhos. E um justo que quase sacrificou o que tinha de mais precioso para proteger o que já não compreendia. O grito da noite foi silenciado, mas o amanhecer traria algo ainda mais devastador. A noite seguia viva na cidade, mas agora algo havia mudado. Após o toque dos anjos, os homens que minutos antes rugiam como bestas estavam cegos. Cambaleavam, batiam uns nos outros, murmuravam em pânico. A escuridão não estava mais apenas na alma, havia tomado também os olhos. Ló, atônito, observava da porta.
O terror ainda vibrava em suas mãos. Suas filhas, encolhidas dentro de casa, tremiam. A esposa, calada, não sabia se chorava ou se rezava. A casa inteira estava tomada por um silêncio nervoso. E os dois visitantes, agora definitivamente revelados como mensageiros celestiais, se voltaram para Ló com uma urgência que cortava o ar como lâmina. Você tem aqui mais alguém? Genros, filhos, filhas. Quem quer que tenha na cidade, tire-os daqui. Não era um pedido, era uma ordem com peso eterno. Vamos destruir este lugar. O clamor contra ele chegou até o Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Ló empalideceu. Por um instante ficou paralisado. Ele sabia que algo estava errado com Sodoma. Mas destruição, julgamento total, ele hesitava. Ainda assim obedeceu. Saiu correndo para procurar os genros, os homens que estavam prometidos às suas filhas. Bateu à porta deles, arfando: Levantem-se, saiam deste lugar, pois o Senhor vai destruir a cidade. Mas os genros riram. Achavam que ele estava brincando. O justo virou piada. A urgência virou zombaria. Mesmo diante da cegueira dos homens da cidade, ainda havia incredulidade. Era como se o pecado tornasse as pessoas incapazes de reconhecer o perigo, mesmo quando ele bate à porta. O tempo corria. O céu, até então paciente, se preparava para agir. O juízo viria com o amanhecer. E Ló hesitava. Ele ainda estava na cidade, ainda buscava convencer os outros. Mas os anjos sabiam. Não havia mais tempo. Foi então que veio o gesto mais comovente dessa história. A Bíblia diz: como ele demorava, os homens o agarraram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram da cidade, porque o Senhor teve misericórdia dele. Eles o agarraram pela mão. Não esperaram mais, não negociaram. A misericórdia tomou a forma de mãos firmes, mãos que puxam, mãos que arrastam para longe da destruição. Não foi a fé de Ló que o salvou, foi a graça que o arrastou. Não foi sua prontidão, foi o amor de um Deus que não desiste, mesmo quando o coração está dividido. O contraste é gritante. Os homens da cidade estavam cegos e perdidos. Ló, mesmo vendo, ainda hesitava. Mas Deus viu e interveio. Deus sabia que, se esperasse mais um minuto, Ló talvez perecesse junto com a cidade que tanto tentou tolerar. Esse momento revela algo profundo sobre o caráter divino. O juízo de Deus é real, mas sua misericórdia é ainda mais urgente. Quando os pés de Ló saíram dos limites de Sodoma, não foi porque ele correu, foi porque Deus o agarrou pela mão. A cidade ainda dormia. A maioria ria, outros tateavam no escuro. Mas uma família foi arrancada, não pelo mérito, mas pela misericórdia. A casa onde houve pão sem fermento foi agora o palco de uma fuga milagrosa. Ló não foi herói, mas Deus foi redentor. E antes do sol nascer, as pedras já tremiam. O dia amanhecia sobre o vale. A primeira luz começava a tocar os telhados de Sodoma, que permanecia em sua ilusão de normalidade. Mas o céu já não era o mesmo. O juízo estava prestes a descer. Os anjos apressavam Ló. A instrução era clara, direta, implacável. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Eles os tiraram até os limites. E ali, já fora dos muros da cidade, veio a segunda ordem. Foge por tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças. Essa frase, não olhes para trás, carrega peso eterno. Não era apenas sobre direção física, era um comando espiritual. Deus sabia que o corpo de Ló já estava fora de Sodoma, mas seu coração ainda poderia se prender à vida que deixava. A tentação de olhar para trás era, na verdade, a tentação de se apegar ao que Deus já havia sentenciado. Ló, ainda com medo, hesita. Ele pede para não ir ao monte. Implora por uma cidade menor, chamada Zoar.
Os anjos, mais uma vez, mostram paciência divina. Concordam. Eis que te concedo também esta graça. Então Ló corre. Sua esposa e suas filhas o acompanham. O caminho pela planície era longo, mas os passos precisavam ser rápidos. Cada minuto contava. Cada segundo era misericórdia. E então, aconteceu. Do céu caiu fogo, enxofre e chamas. Não de um vulcão, não de raios, mas da própria presença do Senhor. Era juízo sobrenatural, uma sentença irrevogável sobre a cidade que corrompera seus filhos, ridicularizara o justo e ousara zombar do céu. As casas queimavam, os jardins viravam fumaça, as ruas, antes vibrantes de vaidade, agora se tornavam cinza. Os gritos ecoavam pelas colinas, mas o que mais impressionava não era o fogo, era o silêncio de Deus diante da destruição, o mesmo silêncio que vem depois de muitos avisos ignorados. E então, a tragédia íntima. A mulher de Ló, cujo nome o texto não nos dá, olhou para trás. Não foi um olhar curioso, foi um olhar de saudade, a ligação emocional. Ela virou-se e olhou, e naquele instante se transformou em uma estátua de sal. O texto não explica muito, não precisa. Foi um ato de desobediência, sim, mas também de ligação espiritual com o que Deus queria destruir. O olhar foi mais do que um gesto, foi um voto silencioso. Eu ainda pertenço àquela vida. E ela ficou ali, no meio do caminho, nem em Sodoma, nem em Zoar. Uma estátua de sal, símbolo de alguém que não conseguiu romper com o passado. Ló não olhou para trás. Ele correu. Talvez tenha ouvido o som. Talvez tenha sentido a ausência da esposa ao lado. Mas o chamado era claro. Não olhe. O céu ardia. A terra tremia. E aquele homem, antes hesitante, agora corria com tudo que tinha. Corria com a dor, com a perda, com a urgência. E ao fundo, Sodoma se desfazia. Uma cidade que escolheu rir de Deus. Um povo que perdeu o temor. E uma história que se tornou cinza, literalmente. O subtópico termina com a imagem de um homem que corre, de uma mulher que olha e de um Deus que cumpre sua palavra. Porque quando Deus diz, corra por tua vida e não olhe para trás, Ele está falando de mais do que fuga. Está falando de libertação. Na manhã seguinte, em um lugar distante, nas colinas silenciosas onde o vento sussurra entre as rochas, um homem se levanta cedo. É Abraão. Ele sobe até o lugar onde dias antes havia estado diante do Senhor, onde intercedeu, onde ousou conversar com Deus, perguntando: e se houver 50 justos? E se 40, 30, 20, 10? Agora, em silêncio, ele observa o vale. A cena diante de seus olhos não é a mesma de antes. Não há mais cidades com mercados, crianças correndo ou colunas de fumaça de fogões matinais. Há uma fumaça diferente, espessa, ácida, sobrenatural. A terra não estava apenas queimada. Ela parecia amaldiçoada. Sodoma e Gomorra já não existem. Abraão vê. E o que ele sente, o texto não diz. Mas o que ele sabe é isso. Deus não mentiu. A paciência divina tem um fim. O juízo é tão real quanto a graça. É um momento de silêncio pesado, porque Abraão não vê apenas cidades destruídas. Ele vê a consequência de escolhas humanas. Ele vê o limite da misericórdia quando os corações se fecham demais para se arrepender. Ele vê o que acontece quando a arrogância do homem colide com a justiça de Deus. Mas também, talvez ele veja a fumaça e se pergunte: e Ló? A Bíblia responde: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus lembrou-se de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição. Esse é um dos versículos mais poderosos e silenciosos da narrativa. Ló foi salvo, por causa da intercessão de Abraão. Mesmo sem saber, mesmo à distância, a oração de um justo preservou outro justo em meio ao colapso. O vale fumegante carrega muitos significados. Ele é o fim de um ciclo.
É o selo de um julgamento. É a prova de que o tempo da graça também tem limites, mas também é a resposta de Deus à oração. Um lembrete de que ninguém ora em vão. O subtópico termina com Abraão em pé, diante do silêncio de uma terra calcinada. Ele não corre, ele não grita, ele apenas contempla. E ali, entre cinzas e lembranças, um patriarca entende mais profundamente a natureza do Deus que serve, justo e misericordioso. Zoar era uma cidade pequena, mas a alma de Ló era ainda menor naquele momento. Após fugir da destruição, após perder sua esposa, após não conseguir salvar os genros, Ló agora se refugiava com suas filhas em uma caverna nas montanhas. O homem que antes tinha rebanhos, pastores e honra, agora tem medo. Zoar, embora poupada, não era mais suficiente. Talvez Ló temesse que ali também o juízo caísse. Talvez ele já não confiasse em cidade alguma. Ele escolheu o isolamento, ou foi engolido por ele. Na caverna, o tempo se torna um peso. Não há distrações, só memórias, só silêncio. E um silêncio longo demais pode distorcer a esperança. O que começa como luto, vira confusão. O que começa como trauma, vira desespero. E o que era para ser uma fuga para a vida, se torna um esconderijo da sanidade. É nesse cenário que duas filhas, marcadas por tudo o que viram, tomam uma decisão drástica. Elas acreditam que não há mais homens na terra, que o mundo acabou, que o juízo consumiu tudo, e diante do medo de que a linhagem morra com elas, arquitetam o impensável. Dão vinho ao pai, embebedam-no, e em 2 noites consecutivas dormem com ele, sem que ele tenha consciência do que está fazendo. Não há justificativa, mas há contexto. O texto bíblico não celebra o ato, mas o registra com honestidade brutal. Isso é a Bíblia. Não um livro de perfeições, mas de realidades, de pessoas falhas, de consequências profundas. O silêncio da caverna grita nesse momento. Grita que o pecado não ficou apenas em Sodoma, que mesmo fora da cidade a sombra do que foi vivido permanece. Grita que quando o mundo ruge e a alma não encontra cura, decisões desesperadas nascem. Daquele ato nasceram 2 filhos, Moabe e Ben-Ami. Eles se tornaram os pais dos Moabitas e dos Amonitas, 2 povos que mais tarde teriam um papel importante e muitas vezes conflitante na história de Israel. A caverna, que deveria ser um lugar de proteção, tornou-se palco de mais dor. A ferida de Ló, a confusão das filhas, a falta de direção, tudo se somou. O que começou com uma escolha baseada nos olhos, terminou com uma geração nascida da sombra do medo. Mas até aqui a Bíblia não silencia, porque Deus não rejeita histórias feridas. Ele registra, ele transforma. E mesmo de famílias quebradas, ele escreve narrativas que um dia levariam ao próprio Messias. O capítulo termina com Ló vivendo não mais como patriarca, mas como sobrevivente. E suas filhas não como vítimas, mas como mulheres marcadas por uma terra que ensinou mais perversão do que propósito. A fumaça de Sodoma já se dissipou, mas a fumaça dentro da alma, essa ainda levaria tempo para passar. O silêncio da caverna cede lugar ao choro de um recém-nascido. Não é um bebê comum, é um filho gerado do desespero, da confusão, de uma noite envolta em vinho e ausência. Seu nome, Moabe, do pai. O nome, por si só, carrega o peso do ocorrido. Não há como esquecer o que o gerou. A filha mais velha de Ló segura seu filho nos braços. Mas será que ela sente alegria? Alívio? Ou será que o olhar dela, ao encarar o bebê, carrega mais perguntas do que respostas? Que tipo de mundo ela deu a ele? Que tipo de sangue corre agora por suas veias? Moabe cresce como símbolo. É fruto de uma decisão precipitada, sim, mas também de uma linhagem que, apesar de ferida, não foi esquecida por Deus. Com o tempo, os Moabitas se tornam um povo, estabelecem território,
Desenvolvem cultura, mas sempre à margem, sempre carregando o estigma. Eles são os outros, os filhos de um nascimento controverso, os vizinhos de Israel, mas nem sempre bem-vindos. No futuro, os moabitas terão conflitos com o povo de Deus, lutarão contra eles, farão alianças perigosas e serão lembrados por sua origem incomum. Mas, e aqui está o ponto mais surpreendente, de Moabe, um dia virá uma mulher chamada Ruth, uma moabita, que se casará com Boaz, e cuja linhagem será contada até chegar a Davi, o rei, e depois ao Messias. Esse detalhe muda tudo, porque mostra que Deus é especialista em redimir histórias improváveis, que ele pega filhos das cinzas e os insere na linhagem da salvação, que ele não é prisioneiro das origens, ele é senhor dos destinos. Moabe não é apenas um nome, é uma prova viva de que a graça pode florescer mesmo nos campos da vergonha, de que a luz pode sair da caverna e de que Deus, ao escrever sua história, não descarta nenhuma linha, mesmo que ela tenha começado torta. O subtópico termina com o eco da pergunta: o que você faz com aquilo que nasceu da dor? Enterra? Esconde? Ou entrega ao Deus que transforma vergonha em linhagem de glória? Na noite seguinte ao nascimento de Moabe, outra decisão silenciosa é tomada na caverna. A filha mais nova de Ló, testemunha da escolha da irmã, repete o gesto. Também embebeda o pai, também deita com ele, também carrega em segredo o peso de um ato envolto em medo e silêncio. Desse segundo momento nasce outro filho, Ben-Ami, filho do meu povo. O nome, mais genérico que o de seu meio-irmão, ainda assim carrega a sombra do ocorrido. Não há inocência nessa origem, há apenas sobrevivência. Ben-Ami crescerá ao lado de Moabe. Dois irmãos, dois filhos de uma tragédia, dois símbolos de um tempo em que Sodoma já não ardia em chamas, mas ainda fumegava dentro da memória. Ambos se tornam patriarcas de dois povos distintos, e no caso de Ben-Ami, ele dá origem aos Amonitas. Os Amonitas se estabelecem a leste do Rio Jordão, têm cultura própria, rituais próprios, deuses próprios, e com o tempo tornam-se inimigos frequentes de Israel. Envolvem-se em guerras, praticam rituais cruéis, inclusive o sacrifício de crianças a Moloque. A sombra da caverna parece ter gerado uma civilização marcada pela dureza e pela idolatria. Mas seria justo resumir Ben-Ami a isso? O que ele viveu na infância? Qual foi seu relacionamento com Ló? Ele sabia de onde viera? Cresceu ouvindo sussurros, evitando olhares, tentando entender por que sua mãe sempre olhava para o chão? Ben-Ami não é apenas um nome. Ele é um eco da omissão de Ló, da falta de orientação, do silêncio das montanhas. Um menino que cresceu no meio das ruínas de uma história não contada. Um descendente de um pai que foi salvo por anjos, mas não conseguiu conduzir os próprios filhos ao propósito. Os Amonitas, assim como os Moabitas, se tornam personagens recorrentes no Antigo Testamento. E embora muitas vezes hostis, Deus os reconhece. Há uma passagem em que ele ordena ao povo de Israel: não molestes os Amonitas, nem contendas com eles em guerra, porque não te darei herança da sua terra. Deuteronômio 2:21. Deus não os rejeita. Mesmo sabendo da origem, mesmo conhecendo os erros, o subtópico termina com uma reflexão poderosa. O que acontece quando filhos são gerados sem direção? O que nasce de famílias que se calam? Ben-Ami nos convida a olhar para as histórias que não foram contadas, mas que moldam gerações inteiras, e nos faz perguntar: qual ferida estamos repetindo e quem vai ser o primeiro a curá-la? Quando os céus se fecharam sobre Sodoma, Ló foi poupado. Mas ser poupado não é o mesmo que ser restaurado. Ser salvo de um incêndio não significa que você não foi queimado por dentro. Ló sobreviveu. Sobreviveu ao fim de uma cidade. Sobreviveu à destruição da esposa.
sobreviveu à perda de autoridade, sobreviveu ao exílio em uma caverna, mas não voltou a ser o mesmo. A Bíblia não diz mais nada sobre Ló depois da narrativa das filhas. Ele desaparece da história silenciosamente. E talvez esse silêncio diga mais do que qualquer palavra. Talvez o homem que um dia levantou os olhos para escolher as campinas do Jordão, o homem que morou nos portões de Sodoma, que recebeu anjos, que tentou proteger os hóspedes e negociar com a multidão, talvez esse homem tenha se esvaziado por completo. O que restou dele? Restou um corpo vivo, mas uma alma ferida. Um pai, mas sem direção. Um sobrevivente, mas sem legado. Ló não tem túmulo registrado, não tem última fala, não tem redenção visível como a de Abraão. Ele apenas some, como alguém que viveu entre dois mundos e nunca mais encontrou um chão firme. Se Abraão representa o homem da fé, Ló se torna símbolo do justo vacilante. Pedro, no Novo Testamento, o chama de justo, mas um justo que se afligia diariamente com o que via em Sodoma. Ele não estava à vontade, mas também não saía de lá. Ló é o homem que tentou viver entre a bênção e o conforto, entre a promessa e o pragmatismo, e no fim pagou o preço de ver tudo ruir. Talvez o maior ensinamento da vida de Ló seja esse: você pode ser salvo e ainda assim perder quase tudo se não discernir o tempo de sair. O subtópico termina com uma imagem. Um homem sentado na entrada de uma caverna, olhando para o vazio. Ao redor, o silêncio das montanhas. Dentro, as vozes que ele nunca conseguiu calar. Ele foi salvo, mas nunca mais voltou a ser inteiro. O sol ainda não havia tocado plenamente o horizonte quando Abraão se levantou. Como fazia todas as manhãs, ele buscou o alto. Mas naquele dia, o céu parecia mais distante. O ar estava denso e o cheiro de cinzas já alcançava as colinas. Abraão caminhou até o lugar onde estivera diante de Deus, o mesmo lugar onde ousou interceder, onde contou 50, 45, 40, até chegar a 10, onde suplicou por justiça misturada com misericórdia, e ao olhar para o vale viu: o que antes era verde, fértil, cheio de vida, agora era fumaça, como uma fornalha, como um altar em chamas, sem sacrifício que pudesse deter o fogo. Ele não sabia o que havia acontecido com Ló. Não sabia do vinho, das filhas, da caverna, mas sabia do juízo e sabia do clamor que fizera. Suas orações não impediram a destruição das cidades, mas, ainda assim, salvaram um homem, um justo, ainda que vacilante. Essa é a tensão da intercessão. Nem sempre vemos os frutos, nem sempre entendemos os resultados. Às vezes oramos para que o fogo não venha, e o fogo vem. Mas ainda assim, Deus ouve. Ainda assim, Deus age. Às vezes, Ele salva apenas um, e esse um vale todo o clamor. Abraão permanece ali, em silêncio, como quem observa o fim de um ciclo, como quem entende que há limites para a paciência divina, mas que dentro desses limites cabe a súplica de um homem. Ele não chora, mas também não celebra. Ele contempla e talvez aprenda que seu chamado não é só ser pai de multidões, mas também sentinela de gerações. Que sua fé precisa incluir os que falham e que sua herança começa em decisões que não fazem barulho, como ajoelhar-se antes que a fumaça suba. O subtópico termina com a cena de um velho homem, em pé, diante da fumaça. Não em desespero, mas em reverência. Porque a fumaça que sobe do vale não é só cinza, é também memória. Daquilo que poderia ter sido, daquilo que foi, e da graça que, mesmo em meio ao juízo, salvou um único homem. Sodoma queimou, mas sua fumaça nunca se dissipou completamente da história. Nos séculos seguintes, o nome da cidade destruída reaparece como advertência, em profecias, em salmos, em sermões dos profetas, em promessas de juízo e em memórias de desvio. Sodoma se torna mais do que um lugar, torna-se símbolo.
arquétipo do que acontece quando o pecado encontra a indiferença. Israel, o povo escolhido, ouvirá repetidamente de seus profetas: vocês estão se tornando como Sodoma. Isaías diz: ai da nação pecadora, são filhos corruptores, governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Isaías 1:4-10. Jeremias ecoa: os pecados de Jerusalém são piores que os de Sodoma. Ezequiel, com precisão cirúrgica, detalha: esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, mas não estendeu a mão ao pobre e ao necessitado. Ezequiel 16:49. Sodoma não queimou apenas por perversão sexual, como comumente se afirma. Queimou por arrogância, por negligência, por desprezo aos vulneráveis, por ter transformado prosperidade em idolatria ao próprio conforto. E nesse sentido, Sodoma se torna um espelho que Israel é forçado a encarar, porque a aliança com Deus não os isenta de julgamento, pelo contrário, os responsabiliza mais. O privilégio traz peso, a bênção traz cobrança. O Deus que destruiu Sodoma por causa de seu clamor, agora envia profetas a Israel dizendo: vocês ouviram, vocês sabem, vocês viram. O eco de Sodoma atravessa os séculos, porque a tentação de se afastar de Deus e se instalar no conforto nunca desaparece. A cidade que riu de Deus é, muitas vezes, uma metáfora da cidade que qualquer um pode se tornar, inclusive o povo de Deus. O subtópico termina com um alerta: quem esquece Sodoma está sempre a um passo de repeti-la, e quem a lembra com temor encontra nela não apenas julgamento, mas um lembrete. Deus vê, Deus ouve, Deus salva, mas também corrige, porque Ele ama demais para permitir que o povo viva rindo de sua presença. Sodoma havia caído, o vale ainda fumegava, mas a história de Abraão não terminava ali. Enquanto alguns capítulos se fechavam em cinzas, um novo começava a se formar silenciosamente no ventre de Sara. Porque no mesmo tempo em que os anjos desciam para julgar Sodoma, eles também haviam anunciado: no tempo determinado voltarei, e Sara terá um filho. Gênesis 18:10. E riram. Sara riu incrédula, escondida atrás da cortina da tenda. Abraão também havia rido antes, não por deboche, mas por surpresa, por cansaço, por anos esperando por algo que parecia cada vez mais impossível. Esse riso não era o de Sodoma, que zombava de Deus. Era um riso humano, de quem já não sabe se ainda pode sonhar. Mas o riso de Sara foi ouvido, e Deus perguntou: por que Sara riu? Meses depois, o riso se transforma em carne. O impossível se materializa. Sara dá à luz a Isaque, cujo nome significa justamente Ele ri. E Deus, em sua ironia divina, transforma o riso da dúvida no riso da promessa cumprida. Enquanto Sodoma é enterrada sob o sal e a fumaça, Isaque nasce. Um novo ciclo começa. Um renascimento, uma herança. Um sinal de que o juízo não anula a promessa, que mesmo em meio à disciplina, Deus segue tecendo sua aliança. Isaque é mais que um filho. É o prenúncio de uma linhagem, de uma nação, de um Messias. É a prova de que Deus não apenas destrói o que está corrompido, Ele planta algo novo. Onde antes havia risos de escárnio, agora há gargalhadas de esperança. O subtópico encerra com a imagem de Sara segurando seu filho nos braços, enquanto, ao longe, o vale de Sodoma se apaga lentamente. Uma mulher idosa, marcada pelo tempo, agora sorri e diz: Deus me deu motivo de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Gênesis 21:6. E nesse riso, a história muda de tom. Das cinzas nasce o som de uma promessa viva. Isaque havia nascido. O tempo da incredulidade deu lugar ao tempo da construção. Não havia mais nuvens de enxofre no horizonte, mas o que havia era um silêncio seco, um chamado à travessia.
O filho da promessa não nasceu para viver no conforto, mas para firmar raízes num solo que ainda precisava ser conquistado. Abraão agora tem nome, herdeiro e propósito renovado. Mas também tem inimigos, desafios e provas que ainda viriam. Deus não dá promessas prontas, Ele entrega sementes. E toda semente precisa de tempo, terra, lágrimas e fé para florescer. Isaque cresce em meio a tensões. Há risos, mas há disputas. Há herança, mas há Ismael. Há festas, mas há despedidas. Há alimento, mas há fome futura. O deserto é fértil para quem carrega dentro de si a palavra de Deus. Esse subtópico termina com uma cena simbólica. Isaque, ainda jovem, andando com seu pai por uma terra seca, ouvindo histórias de fé e sacrifício. Abraão olha o chão e diz: aqui será Canaã, mas hoje é apenas areia. O que parece vazio para o presente é solo fértil para o futuro. Havia um dia que Abraão jamais esqueceria. Não por sua glória, mas por sua dor. Foi o dia em que Deus pediu de volta aquilo que ele mesmo prometera. Isaque, o riso, o filho, o herdeiro, agora era exigido como sacrifício. Abraão, eis-me aqui. Essa resposta, simples e completa, marcaria todo o restante da história. Porque Abraão não questiona, não recua, não negocia. Ele apenas se apresenta. E essa entrega muda tudo. A caminhada até Moriá é silenciosa. O texto bíblico é econômico, mas o coração de Abraão devia ser um campo de guerra. 3 dias de viagem. 3 dias para pensar em todas as promessas, risos e sonhos. E ainda assim seguir. Obedecer. Crer que Deus não mente, mesmo quando parece se contradizer. Isaque carrega a lenha. Abraão carrega o fogo e a faca. E no meio do caminho, o filho pergunta: pai, onde está o cordeiro? A resposta atravessa séculos. Deus proverá. E Deus proveu. No momento exato. Quando a faca já tremia no ar. Quando o altar já ardia em fé. Deus intervém. E o anjo brada: agora sei que temes a Deus. Esse episódio é o clímax da jornada de Abraão. Ele não era apenas um homem de fé. Era um homem de obediência. Porque fé que não obedece apenas idealiza. Mas fé que sobe o monte, constrói altar e confia no provisão, transforma. O subtópico termina com o som do carneiro preso pelos chifres, com a fumaça do sacrifício subindo, não de um filho morto, mas de uma fé viva. E com a certeza de que o Deus que pede também entrega, e que nenhuma promessa é maior do que o próprio Deus. Isaque cresceu não como seu pai, mas como resultado de tudo que seu pai viveu. Ele não constrói altares como Abraão, ele cava poços. A espiritualidade de Isaque é silenciosa, resiliente, profundamente prática. Onde seu pai ergueu tendas e visões, Isaque desce ao chão duro para abrir caminhos de água. Esse homem que nasceu da promessa precisou aprender a lidar com a escassez. A Bíblia diz que houve fome na terra e Isaque cogitou descer ao Egito, como Abraão havia feito. Mas Deus o detém. Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E Isaque permanece, planta e colhe 100 por 1. Mas isso não o isenta dos conflitos. Os filisteus entulham seus poços, disputam cada fonte, forçam sua mudança. O homem da promessa se torna um homem de resistência. Ele cava, é impedido, cava de novo, é expulso, cava mais uma vez, até que, finalmente, encontram um espaço de paz. Reobote. Agora o Senhor nos deu lugar, diz Isaque. E isso resume sua jornada. Não foi feita de guerras, mas de persistência. Sua fé não foi marcada por visões celestes, mas por gotas de água no deserto. Nem toda promessa se cumpre em grandes eventos. Algumas se revelam no cansaço de quem não desiste de cavar, de quem insiste onde muitos param, de quem entende que a bênção não é apenas herança, é construção. Jacó nasce com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú.
Desde o ventre, seu nome carrega destino e conflito. Jacó, o que segura, o que passa à frente, o que toma. Ele nasce segundo, mas vive como se fosse o primeiro. Sua trajetória é uma tensão constante entre promessa e manipulação. Diferente de Isaac, que cultivava poços, Jacó cava dentro de si buracos de desejo, medo e ambição. Engana o irmão, ilude o pai, foge do lar, vai para longe com a bênção, mas sem paz, e no exílio começa a enxergar o céu. Em Betel, o enganador vê anjos. Um homem que não buscava a Deus é alcançado por uma escada que liga céu e terra. É como se o céu dissesse: eu sei quem você é, e mesmo assim, estou com você. Jacó não muda na hora. A caminhada continua torta. O casamento com duas irmãs, os conflitos familiares, o jogo com Labão. Mas a promessa caminha com ele. Porque Deus não trabalha apenas com quem acerta, ele insiste com quem continua. E então vem o momento decisivo, o encontro com Esaú. Jacó está com medo. Tem tudo a perder. Na véspera, manda presentes, divide o acampamento. E naquela noite fica sozinho. E então, luta. Um homem, ou anjo, o ataca. Eles lutam até o amanhecer. E Jacó resiste. Não por força, mas por desespero. Não te deixarei ir se não me abençoares. Ali a verdadeira identidade de Jacó é revelada. Ele não é mais o que toma, é o que segura até mudar. E Deus muda seu nome. Você se chamará Israel. Jacó mancando, atravessando o ribeiro, e ao longe Esaú o espera. Não há mais fuga, há encontro. Não há mais mentira, há reconciliação. E no rosto do irmão Jacó vê Deus. Enquanto os filhos de Abraão cavavam poços e construíam altares, o que restou de Ló era silêncio. A história dele se apaga lentamente, como a fumaça de uma cidade que já não existe. Ele sobreviveu, mas não deixou trilhos. Viveu, mas não plantou memória. Sua linhagem seguiu, Moabe, Ben-Ami, mas seu nome ficou nas sombras. A ausência de Ló é barulhenta. Ele não aparece na narrativa de Isaac. Não se envolve na jornada de Jacó. Não ergue tenda, altar, poço, nada. Sua existência termina numa caverna e sua influência ecoa nos povos que lutariam contra Israel no futuro. O legado de Ló não é feito de palavras, mas de omissões. Sua história serve como alerta. É possível estar perto de homens de fé, andar ao lado de Deus por associação e ainda assim não construir nada duradouro. O texto bíblico não nos dá o fim de Ló, e talvez isso seja a maior dor. Ele some, desaparece do palco. Como alguém que viu anjos, escapou do juízo e mesmo assim não deixou pegadas. Aqui encerramos com a reflexão de que a ausência também é herança, e que o que não construímos, outros pagarão o preço para tentar reerguer. Enquanto os descendentes de Abraão se tornavam patriarcas, os filhos de Ló se tornavam adversários. Sodoma queimou, mas seu espírito continua vivo. A cidade foi destruída, mas a cultura sobreviveu. Porque Sodoma nunca foi apenas um lugar, foi uma forma de viver. Um jeito de desprezar o que é sagrado, de rir do juízo, de transformar desejo em direito e rejeitar qualquer limite como afronta. O último subtópico não é sobre passado, mas sobre agora. É sobre as Sodomas modernas, onde tudo é permitido, onde hospitalidade é desprezada, onde justiça virou piada e onde qualquer alerta é lido como ódio. Jesus mesmo disse: nos últimos dias será como nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, plantavam, construíam. Vida normal, vida cega, até que veio o fogo. E então era tarde demais. Sodoma volta com outro nome, outras roupas, outras hashtags. Mas o coração é o mesmo, autossuficiência. A crença de que o homem é o centro, que nada nos acontecerá, que podemos fazer tudo e que Deus ficará calado. Um lembrete: nem toda Sodoma arde em chamas. Algumas se aplaudem no palco, outras se multiplicam em telas. Mas todas, cedo ou tarde, encontrarão o Deus que não falha.
E para os lós modernos, o aviso é claro: saiam enquanto é tempo. Não olhem para trás, porque onde há fumaça, o juízo não está longe.